Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Problema 8. Um certo cartaz deverá ter 600 cm² para a mensagem impressa. Deve ter 7,5 cm de margem no topo e na base e uma margem de 5 cm em cada lado. Determine as dimensões totais do cartaz para que a quantidade de papel usada seja mínima. Primeiro, vamos ilustrar o problema para ficar mais facilmente entendido. No cartaz, a parte escrita deverá cobrir uma área de 600 cm². Ela terá um comprimento x e uma altura y. A área desse retângulo deve ser igual a 600 cm². Então, x vezes y tem que ser igual a 600. Como as margens do topo e da base devem ser iguais a 7,5 cm, a altura total do cartaz será igual a y mais 15. Como as margens laterais devem ser iguais a 5 cm, o comprimento total do cartaz será igual a x mais 10. A área total será o produto dessas duas unidades. Então, o A vai ser x mais 10 vezes y mais 15. Perceba que esta área depende de duas variáveis, mas utilizando a primeira equação, podemos expressar uma variável em termos da outra. Podemos escrever y em termos de x. O y vai ser 600 sobre x. Substituindo este valor de y na expressão da área, será possível escrever a área como função de apenas uma variável. Então, vai ser um A de x igual a x mais 10, no lugar do y, 600 sobre x mais 15. Fazendo a multiplicação, fica x vezes 600 sobre x dá 600. X vezes 15 mais 15x. 10 vezes 600 sobre x, 6.000 sobre x. 10 vezes 15 dá 150. 600 mais 150 dá 750, mais 15x, mais 6.000 sobre x. O valor máximo ou mínimo dessa função acontecerá quando a sua derivada for nula. Antes de calcular a derivada, vamos escrever a expressão da área para uma forma mais conveniente. O A de x vai ser 750 mais 15x, e eu vou passar o x para cima, do denominador, trocando o sinal do expoente. Então, fica 6.000 vezes x elevado a menos 1. Derivando a expressão, a linha de x vai ser a derivada de 750 é 0, a derivada de 15x é 15, mais 6.000, que é uma constante, e a derivada de x elevado a menos 1, o menos 1 vira um fator, vezes menos 1, e eu vou subtrair 1 do expoente vezes x elevado a menos 2. Então, fica 15, 6.000 vezes menos 1 dá menos 6.000, x elevado a menos 2. Eu posso tirar esse sinal do x a menos 2 do expoente, passando ele para o denominador. Então, fica 15 menos 6.000 sobre x elevado ao quadrado. Evidentemente, a derivada não está definida em x igual a 0, onde teríamos uma divisão por zero. Este ponto deve ser considerado quando estudarmos os sinais da derivada. A derivada será nula quando 15 menos 6.000 sobre x ao quadrado for zero. Passando esse termo negativo para a direita, 15 vai ser igual a 6.000 sobre x ao quadrado. Eu posso trocar o 15 com o x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 6.000 sobre 15. X ao quadrado é igual a 400. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 400, que é mais ou menos 20. Então, mais 20 e menos 20 são soluções dessa equação. Mas como o x é um comprimento, só faz sentido no problema se o seu valor for positivo. Então, vamos estudar os sinais da derivada apenas para valores de x positivos. Então, no intervalo 0 menor que x menor que 20, vamos calcular o valor da derivada em x igual a 10. O A' de 10 vai ser 15 menos 6.000 sobre 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado é 100, então fica 15 menos 6.000 sobre 100. Dá para cancelar os zeros aí,
fica 15 menos 60, que dá menos 45. Então, a derivada é negativa e a função é decrescente. No intervalo x maior do que 20, vamos calcular o valor da derivada em x igual a 50. Então, o a' de 50 vai ser 15 menos 6.000 sobre 50 elevado ao quadrado. 50 elevado ao quadrado é 2.500, então fica 15 menos 6.000 sobre 2.500. A gente pode cancelar dois zeros aí. 60 dividido por 25 dá 2,4. Então fica 15 menos 2,4, que dá 12,6. Então a derivada é positiva e a função é crescente. Vamos agora calcular a derivada segunda. Escrevendo a derivada primeira na forma exponencial, o a' de x vai ser 15 menos 6.000, e esse x ao quadrado embaixo eu passo para cima, x elevado a menos 2. Então, derivando a expressão, há duas linhas de x, a derivada segunda vai ser, derivada de 15 é zero, aí eu tenho menos 6.000, que é a constante, e a derivada de x elevado a menos 2, o menos 2 vira um fator, subtraindo do expoente, x elevado a menos 3. Menos 6.000 vezes menos 2 dá 12.000, x elevado a menos 3, que eu posso escrever como 12.000 sobre x elevado a 3. Para qualquer valor de x positivo, né, o denominador é positivo e a derivada segunda também é positiva. Então, o gráfico da função é sempre côncavo para cima, para x maior do que zero. E o ponto crítico realmente representa um ponto mínimo da função. Quando x for igual a 20 centímetros, a área total do cartaz será mínima. O valor de y será, o y é 600 sobre x, então é 600 sobre 20, corta um zero, 600 dividido por 2 dá 30 centímetros. Então as dimensões totais do cartaz são, o comprimento vai ser x mais 10, é 20 mais 10, que é igual a 30 centímetros. E a altura vai ser y mais 15, 30 mais 15, que é igual a 45 centímetros. Número 9. Uma livraria pode receber um livro universitário de uma editora a um custo de R$ 40 o exemplar. A gerente da livraria estima que pode vender 180 exemplares a um preço de R$ 100 e que cada redução de R$ 5 no preço fará aumentar 30 cópias nas vendas. Qual deve ser o preço do livro para maximizar o lucro total da livraria? O lucro total da livraria será a diferença entre o preço de venda, que chamaremos de P, e o preço de custo, que nesse caso é R$ 40, vezes o número de livros vendidos, que chamaremos de N. Então, o L vai ser N vezes P menos 40. A função lucro é uma função de duas variáveis, P e N. Seria mais adequado se a expressássemos como função de apenas uma variável. Poderemos fazer isso se tivéssemos uma expressão envolvendo as duas variáveis. Então, vamos utilizar as informações do enunciado para obtê-la. O gerente estima que, se o preço for de R$ 100, serão vendidos 180 exemplares e que cada redução de R$ 5 no preço de venda aumenta em 30 o número de livros vendidos. Então, se o preço for 100, o número de livros vendidos é 180. Se eu fizer uma redução, o preço vai ser 100 menos 5 vezes 1. E o número de livros vendidos vai ser 180 mais 30 vezes 1. Se eu reduzir duas vezes, o preço vai ser 100 menos 5 vezes 2. E o número de livros vendidos vai ser 180 mais 30 vezes 2. 30 para cada redução. E seguindo essa lógica, se a gente chamar de R o número de vezes que houve a redução, o preço será 100 menos 5R e o número de livros vendidos vai ser 180 mais 30R. Então, dessas duas relações, extraímos duas equações. P é igual a 100 menos 5R e N é igual a 180 mais 30R. Se multiplicarmos a primeira equação por 6, fica 6 vezes P, 6P, 6 vezes 100 dá 600, 6 vezes menos 5R, menos 30R. Agora, se a gente somar as duas equações, o que vai dar? Vou ter 6P mais N, antes na esquerda,
Aí 180 mais 600 dá 780 e 30R menos 30R dá zero. Então podemos expressar o número de livros vendidos em termos do preço. Passando 6P para o outro lado, o N vai ser 780 menos 6P. Substituindo este valor de N na expressão do lucro, ele será uma função de apenas uma variável. Então o L de P agora vai ser, no lugar do N, 780 menos 6P, vezes P menos 40. Multiplicando os parênteses, 780 vezes P dá 780P, 780 vezes menos 40 dá menos 31.200, menos 6P vezes P dá menos 6P ao quadrado, menos 6P vezes menos 40 dá mais 240P. Agrupando os termos semelhantes, o L de P vai ser 780P mais 240P dá 1020P, menos 31.200 menos 6P ao quadrado. Se derivarmos essa expressão em relação a P, teremos o L' de P vai ser a derivada de 1020P dá 1020, a derivada da constante 31.200 dá zero, e a derivada de menos 6P ao quadrado, 2 vezes menos 6 dá menos 12P. Quando a derivada for nula, teremos o máximo ou o mínimo da função. 1020 menos 12P vai ser zero, passando 1020 para o outro lado, menos 12P é igual a menos 1020. Dá para multiplicar tudo por menos 1, fica 12P é igual a 1020. Então o P vai ser 1020 sobre 12, que dá 85. Se calcularmos a derivada segunda, L duas linhas de P, a derivada segunda vai ser a derivada de 1020 é zero, e a derivada de menos 12P dá menos 12. Como a derivada segunda é sempre negativa, a função é côncava para baixo, e o ponto crítico é um ponto de máximo da função. Concluímos que o preço que maximiza o lucro da livraria é de R$ 85. Agora tente fazer os seguintes exercícios.